Cumprimento a igreja novamente com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Vai, Neto, Deus abençoe. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. Amém? Livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Amém? A minha versão é um pouquinho diferente, mas mesmo assim me acompanho. Versículo 1 e 2. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreva a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo leia. Portanto, esta visão, versículo 3, se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não retardará. Amém? Pode se aceitar. Obrigado por ter ficado de pé. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui no pastor Will, na cidade de Los Angeles, conhecendo. Amém? Muito bonito, a cidade onde nós gostamos muito de conhecer, um sonho desde menino, né? Assistir os filmes ali no Brasil, ali na terceira divisão. Os irmãos não vão conhecer não, que é lá onde nem existe, viu, irmão? Bem no final do mundo. Cidade de Tiradentes, irmão, conhece a cidade de Tiradentes? Conhece, então, um pouquinho para lá, mas nós estamos ali, tá? E desde novo tinha um sonho, o Senhor me deu essa oportunidade de estar na América, dirigindo igreja e podendo conhecer esse lindo país junto com a minha família. Também ao pastor Joel, que nos concedeu a oportunidade, nos permitiu de estar aqui no dia de hoje. Nós pedimos a sua orientação, né, e a sua permissão, e ele nos concedeu. Pastor Will, nosso líder, né, a nossa regional, que Deus continue abençoando. Pastor Mateus, pastor Jefité, que já estavam aqui quando eu cheguei, e eu peço que os irmãos me ajudem, e a minha saúde, a minha família, que sempre me acompanha, acredita nos meus sonhos, e tudo que eu falo eles abraçam, e é uma glória a Deus. E também pedi ao pastor Will a liberação do pastor Mateus, viu? Está faltando 5 brincar lá. Depois a gente combina, tá bom, senhor? Profetizando brincar assim à vontade, né? Jogar uns 5 ali. Veja a hora de voltar lá para a cidade de Tiradentes, viu? Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, quando o pastor Will disse para mim que eu teria a oportunidade de conversar com os irmãos, onde temos um relógio, pastor? Onde é? Só aqui, né? Então vai me ajudando. 7h35. Eu fui buscar ao Senhor, como todos nós fazemos, pedir orientação para o nosso Deus, porque estamos tratando com a noiva do Cordeiro, nós estamos tratando com a eleita. O Senhor Jesus morreu por você, então não é qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de alimento que nós devemos trazer para a noiva, a qual o Senhor deu a vida por ela. E orando, pedindo a Deus orientação, o Senhor colocou essa passagem, e vou dizer algo, confessar algo para os irmãos, me trouxe muita preocupação. Porque quando eu comecei a ler, eu perguntei ao Senhor e disse: Deus, o que isso tem a ver com o culto de ceia, para a tua igreja? O que é isso, Pai? Me ajude. E fiquei um pouco com o coração aflito. E chegando aqui, participando da água, eu pude entender que o Senhor, Ele tem algo a tratar com a gente. Amém. Porque desde o começo da água, o Senhor está falando de administração, o nosso trabalho, o nosso exercício com as mãos, com a administração, com o modo de trabalhar dentro da casa do Senhor. O pastor Will estava falando sobre administração eclesiástica, o nosso irmão falou sobre a administração dos dízimos, e o Senhor colocou essa passagem. E eu quero dar um tema. Eu gosto sempre de trabalhar em cima de um tema, e o Senhor Deus colocou um tema ao meu coração.
E o tema que nós vamos conversar no dia de hoje trata sobre, na necessidade, mostra sua prestatividade. E foi muito bom eu não ter conversado com o Senhor um pouco antes do culto, porque é o sinal que o Senhor Deus está tratando conosco desde antes, para que isso aconteça e se manifeste no dia de hoje. Eu vou repetir para você entender. Na necessidade, mostra a sua prestatividade. Abacuque nos ensina isso. Abacuque é um profeta diferente de todos os outros profetas. Ele não traz a mensagem de Deus ao povo, ele pega a mensagem do povo e leva até Deus, e alguns dos seus questionamentos também, mediante a tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que ele estava vivendo. Parece que Abacuque estava vivendo nos dias de hoje, no país chamado Brasil, injustiça. A justiça já não julgava mais com maestria, mas sim com particularidade, né? Assim beneficiando um ao outro. E Abacuque via toda aquela situação do seu povo, os seus irmãos em si se degladiando, um traindo o outro, fazendo mal ao outro. E isso chama a atenção de Abacuque. E Abacuque começa a ficar consternado no seu coração, ao ponto de questionar a Deus se tudo aquilo que estava acontecendo estava nítido diante de Deus, ou se Deus estava inerte ou até mesmo indiferente daquilo. Porque parece que diante de algumas injustiças a qual nós sofremos, parece que o Senhor está inerte, né? Parece que o Senhor não está nem aí, faz indiferença, e parece que o Senhor não está vendo. E Abacuque estava vendo isso, e o Senhor Deus abre os olhos de Abacuque para que ele visse toda aquela situação. E diferente daquela época, não havia sacerdote, não havia quem levasse o sacrifício do povo até a Deus, não havia ninguém que clamasse pelo povo como sacerdote. E Abacuque, vendo como profeta, porque o profeta era aquele que trazia o conhecimento, o oráculo, a sabedoria, né? Como é que eu posso dizer? Trazia conselhos para os reis. Essa era a função de um profeta, era aconselhar o rei para que o rei fizesse tudo aquilo mediante a vontade de Deus, para que tivesse êxito no seu reinado. Mas agora Abacuque, ele torna-se diferente, ele pega a queixa e leva até a Deus, trazendo assim um questionamento diante de: se não tem um sacerdote que faça isso, eu vou fazer. Se não tem ninguém que se prontifique, eu vou me prontificar. Se não tem ninguém que se levante como uma voz aqui sacerdotal, pode deixar que eu vou fazer. Mas o povo não vai ficar nessa situação. Aleluia. E nós gostamos muito de cantar: eu quero te servir, Senhor, eu quero estar nos teus pés, eu me rendo aos teus pés, pois tudo é tudo aquilo que eu preciso para viver. Mas o interessante é que na hora que nós precisamos e devemos mostrar a nossa utilidade, nós nos omitimos, porque queremos escolher aquilo que fazer. Não, eu gosto de pregar, mas e se for para você fazer outra coisa? Não, mas isso aí deixa para outro faz. Não, eu gosto de ensinar, se não for para ensinar, não me chame, não me coloque na vez. Mas precisa de alguém para limpar, para tirar ali algumas coisas que estão sobrando. Não, chame outro. Uma coisa que me aconteceu esses dias lá na nossa igreja de Salt Lake, nós fizemos ali uma confraternização, e depois dessa confraternização eu comecei a tirar o lixo, e peguei um saco ali, uma bag, e comecei a tirar o lixo. Os irmãos olharam para mim e disseram assim: não faça isso, pelo amor de Deus, não é para o Senhor fazer isso. Eu disse: como não? Não, o Senhor é o pastor não retira lixo, o pastor é para ficar sentado. Eu disse: não, onde foi que você aprendeu isso? Aí disse: não, pastor aqui tem que... Eu falei: isso não tem nada a ver com respeito, isso tem a ver com necessidade. O que tem que ser feito por quem quer fazer, não por aquele que é mandado. Tem que se prontificar, levantar. Porque quando eu me levanto para fazer algo, sem que eu seja chamado para fazer, na necessidade da igreja, o Senhor é glorificado. E eu não vim, me desculpe, eu não vim chamar a atenção da igreja, eu só vim te alertar, porque existe uma frase no mundo corporativo que diz assim: quem faz mais daquilo que ganha, muito em breve ganhará muito mais daquilo que faz. Isso traz para a nossa vida espiritual. Quanto mais eu trabalho para Jesus, quanto mais eu me exercito para Jesus, quanto mais eu me levanto e faço aquilo que tem que
fazer, não aquilo que eu gosto, porque se eu for fazer aquilo que eu gosto, nem aqui eu estaria, mas eu faço por aquilo, irmão, a qual eu fui chamado para servir. O Senhor é exemplo de serviço para nós. Ele serviu, a Bíblia vai nos dizer em Filipenses que ele não usurpou ser igual a Deus, mas se despiu da sua glória, esvaziou-se de si mesmo, feito em forma de homem, glória, de servo, feito homem, e habitou entre nós e foi até a morte de cruz. Abacuque é um exemplo nessa noite de alguém que foi chamado para fazer aquilo que tem que ser feito, não aquilo que gosta de ser. Glória. Porque é muito bom, irmão, a gente pregar na hora que tem que pregar, né? É muito bom a gente cantar na hora que tem que cantar, mas o mais gostoso é a gente servir na hora que ninguém está vendo. Aleluia! Quando ninguém estava vendo, Abacuque ele sobe na torre do atalaia, na torre do vigia, e começa a clamar perante um povo que já não tinha mais saída, que já não tinha mais perspectiva, e ele diz assim: Senhor, até quando tu vai ver tudo isso que está acontecendo e o Senhor não faz nada? Oh, glória! E o povo estava dizendo: não há ninguém mais que intercede, mas o Senhor sempre tem aquele guardado, aquele que tem o prazer de servir. Ele entra, porque quando eu falo, olha, ouça isso daqui, em nome de Jesus, porque quando eu entro na presença de Deus com o coração triste para servir, eu saio renovado pela presença de Deus, porque o livro de Abacuque é um livro que nos remete à fé, à esperança. Ele entra com o coração triste diante de Deus e sai com uma fé renovada, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu vou me alegrar no Senhor, porque ele entendeu que quem quer fazer, faz e não encontra desculpa. O reino de Deus não é para quem encontra desculpa, irmão, porque se a gente for procurar tempo para a gente fazer alguma coisa, a gente nunca vai ter tempo, ainda mais na América. Mas quando eu reconheço que eu sou servo e fui chamado para fazer, e não importa aquilo que eu tenho que fazer, se é na frente ou se é nos bastidores, eu estou pronto para ajudar. Oh, glória! Quer ver um lugar que falta a gente? É na cozinha, é no serviço. Porque quando tem festa, todo mundo senta na mesa, mas tem alguém para servir, a gente tem que ficar: ajuda para servir, ajuda para servir. Não, agora não, daqui a pouco. Mas, meu irmão, quando você vê, vai ter que ter cantata, tem que aparecer. Todo mundo diz assim: me desculpa, eu não vim bater na igreja de ninguém, eu só vim te chamar a atenção que nós somos servos, e como servo nós temos que servir, não importa se aqui, não importa onde. Jesus está ensinando para mim e para você. Ele era rei, filho do Todo-Poderoso, mas ele se despiu da sua glória e veio habitar entre nós, e deu exemplo de servir, e servir como deve ser servido. Oh, glória ao nome de Jesus. Foi pregado desde o começo da arca, a administração e o serviço dentro da igreja. E quantos trabalham nos bastidores que a gente nem sabe? Quantos fizeram tantas coisas para esse culto acontecer e você nem viu? Quando você chegou aqui, as cadeiras já estavam prontas, o som já estava montado, o cenário já estava pronto, e você nem se deteu de quem foi que fez isso. Oh, glória! Mas que tal no próximo culto a gente chegar um pouquinho mais cedo para a gente ajudar? Que tal no próximo culto a gente começar a se despertar e dizer: Senhor, o que é que a tua obra realmente precisa de mim? Quando Jesus lá no céu viu que não tinha ninguém suficiente para fazer aquilo que deveria ser feito, ele disse: Pai, pode colocar eu. Oh, glória! É se prontificar, é se colocar na situação. O Senhor Deus levanta um profeta e mostra toda a sua glória para ele, e diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías diz: envia-me a mim, conta comigo, Senhor. Ó Isaías, o povo não é bom, você vai pregar, eles não vão te ouvir, vão te perseguir, vão te caluniar, vão fazer um monte de coisa contra você. Isaías diz: não, mas eu estou pronto para servir. Não é uma mensagem dura, é apenas uma mensagem de despertamento para nós nesse dia de hoje, a ponto de dizer: Senhor, eu estou para te servir como deve ser servido. Aleluia. Jesus, para dar exemplo, meu irmão, em João 13, ele coloca uma toalha sobre a sua cintura, pega um balde de água
e lava os pés dos discípulos. Pedro diz: não, eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. Ele diz: se o Senhor não lavar, se eu não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava toda a alma, lava os pés, a cabeça. Aí Jesus disse: não só carece de lavar os pés, porque eu estou dando exemplo para vocês de humildade, de subserviência. Irmão, só quem dirige igreja, quem está na frente de uma igreja sabe como é difícil a gente encontrar gente disposta para trabalhar. Se a gente for procurar, pastor, gente para criticar, tem um monte. Esses dias, na nossa congregação lá, não tinha ninguém para cantar. Eu disse assim: eu vou começar cantando. E pense, irmão, eu canto ruim demais. Ruim. Eu sei que eu canto ruim, não precisa me falar. Mas não tinha ninguém. Eu disse: já que não tem ninguém, eu canto. Na nossa igreja, lá no Brasil, quando eu dirigia, algumas irmãs lá faziam um pouquinho de birra, porque não queria reger as irmãs. Diziam: eu não vou reger porque eu não estou bem. Eu disse: então eu vou reger as irmãs. Eu descia do púlpito, eu começava a reger as irmãs, elas diziam: esse homem é doido, ele é xarope. Eu disse: xarope não, se não tem ninguém que faça, eu faço. Aleluia. Se não tem ninguém que se prontifica, eu me coloco na brecha para fazer. A obra de Deus não pode parar por causa de birrinha. A obra de Deus não pode parar por causa que eu não gosto, eu não vou com a cara de ninguém. Faca a tua mesmo e vai dando glória, porque o outro vai entrar no céu junto com você. Oh, glória ao nome de Jesus. A mensagem de Deus não é minha, não, é Deus que está dizendo. Eu não vou fazer porque eu não gosto do tipo de administração. Você não tem que gostar, você tem que aceitar e dar glória a Jesus e dizer: eu sou servo, eu quero te servir e fazer aquilo que o Senhor está mandando. Oh, glória ao nome de Jesus. E eu terminei de cantar no domingo, meus meninos estavam tocando, eu terminei de cantar, alguém chegou para mim, me abraçou e disse: ô pastor, faz um favor. Eu digo: até dois, não canta mais não, o senhor canta horrível. Eu disse: nossa, é mesmo? Não, é feio, você é feio cantando. Eu não entendi como ele teve coragem de olhar para minha cara e dizer aquilo. Eu falei: tá bom. Só que aí eu fiz uma pergunta para ele: mas quem canta? Ele olhou para a igreja: ninguém quer, porque eu não gosto, porque eu não acho legal, porque eu discordo de algumas coisas. Quando Abacuque olha para aquela situação, ele diz assim: eu discordo de tudo isso que está acontecendo, eu discordo até diante do teu silêncio. Aí Deus olha para ele e diz assim: você não tem que discordar de nada, você só tem que aceitar, porque eu sou soberano e trabalho do jeito que eu quero. Deus não precisa de reunião com ninguém para dizer o que aceita ou não, ele faz do jeito dele. Quando Abacuque entendeu isso, ele disse: em vez de eu reclamar e ficar questionando a Deus, eu vou compor um hino de adoração e dizer: Senhor, eu te aceito do jeito que é, ainda que a figueira não aconteça nada, mas todavia eu vou me alegrar em ti. Oh glória, o Senhor Deus está chamando a atenção de uma igreja e dizendo: a quem enviarei? Quem há aqui por nós? Mas eu preciso de pessoas dispostas nessa noite, que faça aquilo que tem que fazer. Antigamente não, antes de vir para cá, tem 1 ano e pouco que eu estou aqui, eu ouvia muito lá no nosso setor, no Brasil, as pessoas dizendo assim: eu carrego o piano para o outro tocar. Eu dizia: como assim? Eu faço tudo, eu ajudo na limpeza, eu ajudo nisso, eu ajudo naquilo, e não sou reconhecido. Eu disse: qual o reconhecimento que você precisa? Ele disse: não, pelo menos alguém chamar ali, falar meu nome. Eu não entendo isso. João disse que ele cresça ou diminua, eu não sou digno nem de tirar a sandália dos seus pés. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? O Senhor tem direção nessa mensagem, e essa mensagem é para nós. O Senhor está contando com pessoas que queiram fazer a sua obra. Outro exemplo é Amós, um profeta que nem era profeta e muito menos discípulo de profeta, era cultivador de sicamoro, e boiadeiro. O Senhor Deus diz para ele: levanta e leva uma mensagem, sai de Judá e vai a Israel e faz o que eu estou mandando. Ele simplesmente levantou e foi. Quando ele chega lá, o rei olha para ele e questiona, dizendo: quem é você, rapaz? Ele diz: eu não sei. Eu sei que eu cuidava de sicamoro, de boiadeiro, mas o Senhor Deus me deu uma mensagem e eu vim trazer para você, e essa é a mensagem do Senhor, porque eu estou disposto a fazer aquilo que Ele está mandando, e pronto, acabou. Oh glória! Quem sabe então, o tamanho do Deus que o chamou não fica procurando desculpa. Oh
é bem melhor, green card é bem melhor, Deus está indo lá na imigração e mudando o documento é bem melhor, mas na hora que o Senhor está dizendo, levanta e me serve, faz aquilo que eu estou mandando, aí a gente fica, Senhor, aleluia, eu não consigo, não fui chamado para isso, não fui chamado para isso não, Senhor, deixa as irmãs da limpeza. Eu nunca vi ministério da limpeza eu não sei porque eu estou batendo negócio de limpeza, né? Eu nunca vi ministério da limpeza na Bíblia. Oh, glória ao nome de Jesus. O interessante é que Jesus diz, anda pelo caminho, você vai ver um homem com um cântaro, e pergunta para aquele homem, onde é que eu devo fazer a ceia do meu Senhor? E vai lá e prepara todo o cenário, porque é lá, quem preparou foi os discípulos. Oh, glória ao nome de Jesus. Qual é o ministério que você quer seguir nessa noite? O ministério que você está escolhendo é o ministério que Jesus está propondo para você, de fazer aquilo que tem que fazer, de se levantar, tomar um posicionamento, glória a Deus, e ser uma atalaia, como Abacuque. Quando ninguém queria fazer, ele se levanta e diz assim: Senhor, na necessidade eu vou mostrar a minha prestatividade. Oh, glória, porque a gente só mostra que a gente é prestativo na necessidade. Oh, glória, a gente só mostra, só se aparece como útil quando alguém precisa e diz assim: eu não tinha ninguém para me ajudar, mas o pastor fulano de tal, o irmão fulano de tal apareceu e me ajudou e me fortaleceu. É aí que teu nome vai aparecer. Então, em nome de Jesus, veja aquilo que está precisando ser feito na obra do Senhor e vamos tomar uma posição nessa noite. Aleluia. Vamos tomar uma atitude nessa noite e fazer aquilo que tem que ser. Aleluia. Se você soubesse nessa noite o tamanho do ministério de um pastor ele leva no hospital, o pastor ele cuida da escola, ele cuida de tudo que você imaginar. É o ministério de um pastor, ele cuida mais da família dos outros do que da sua própria família. E quantas das vezes a gente procuramos alguns irmãos e não encontramos, procuramos alguém para conversar e não encontramos. Oh, Jesus, Deus, misericórdia, nos ajuda. Se não tivesse escrito na Bíblia que Davi matou o urso, o Golias, o urso e o leão, nós nunca saberíamos, porque ele fez quando ninguém estava. E tem tantas coisas que nós fazemos no nosso oculto que Deus nos exalta em público. Tem tantas coisas que nós devemos fazer quando ninguém está vendo. Eu tinha um costume tão feio. Eu chegava na igreja mais cedo, quando eu era jovem. Ainda sou jovem, bem jovem. Acho que o mais jovem dessa regional. Glória a Deus. Minha aparência. E eu chegava na igreja e arrumava toda a igreja. Tinha a chave da igreja lá do 3ª divisão. Só que o interessante é que quando eu arrumava toda a igreja, tirava todos os lixos, eu sentava no último banco da igreja e ficava orando com o olho aberto pelo banco para ver quem chegava depois de mim. E eu dizia: Senhor, chegou depois de mim, é um pecador. É um pecador, Senhor. Quando o pastor chegava, chegava 8, o pastor trabalhava, era cozinheiro, trabalhava no shopping de Guarulhos, coitado, tinha uma vida corrida, mas mesmo assim, quando ele chegava 10 para as 8, eu dizia: Senhor, o pastor chegou 10 para as 8, não serve para ser pastor, não. Até o dia que o Senhor chegou para mim e diz assim: quer fazer? Faça como se você estivesse fazendo para agradar o Senhor. Aleluia. Não para ser visto, não para chamar a atenção de homens. Quando nós éramos mais novos, nós gostávamos de cantar, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A sua glória, a minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Hoje é noite de nossas luzes. Hoje é noite de nós enchermos o templo de fumaça, a ponto de nós não conseguirmos olhar a ponta do nosso nariz, e assim a adoração será perfeita a nosso Deus. É tempo de nós
sumirmos do palco, dos hortifórios, né? Dos portfólios, as coisas daí que chamam a atenção, e começar a deixar que a fumaça nos tampe, e o nome que apareça seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória. Deus não está chamando estrela nessa noite, Ele está chamando alguém que se coloque na brecha para fazer o que tem que ser feito, porque a obra dele carece de pessoas para ajudar, auxiliadores. Era pouco guerreando as mãos de Moisés pesada, e o Senhor levanta dois para levantar as mãos de Moisés, porque nós precisamos de ajuda. A igreja do Senhor nessa noite está clamando por ajuda, e você é esse ajudador nessa noite, que pode se levantar e dizer: pastor, o que eu tenho que fazer? O que necessita ser feito para que a obra de Deus aconteça? E pararmos um pouco de criticar e dizer: a obra não anda, porque fulano faz isso de errado. Então, em nome de Jesus, se levanta nessa noite e vem fazer certo com a gente, em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória! A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Neemias. Esse homem era copeiro do rei, mas quando ele sabe o estado que o seu povo estava, ele se levanta, meus irmãos, ora ao Senhor e diz: Senhor, eu não posso ficar aqui no confortável, no conforto do palácio, e meus irmãos morrendo e sofrendo, ao ponto que Neemias vai, sem ajuda nenhuma, sem condições nenhuma, sem estratégia nenhuma, ao ponto que no capítulo 2 ele começa a andar pela cidade para ver o que ele ia fazer. Oh glória ao nome de Jesus! Mas quando eu me disponho a fazer, em 52 dias os muros foram reconstruídos. Aleluia. É noite de nós. Posso fazer uma oração pela igreja? Se coloque de pé. É noite de nós se levantarmos. É noite de nós fazermos aquilo que tem que ser feito. É noite de nós tomarmos uma posição. Eu nem sei se tem alguém de lá de Salt Lake, mas se tiver, vai ouvir. Quando o senhor disse que ia para lá, eu recebi umas 50 ligações, porque o pastor Will está vindo. O que nós vamos preparar? Eu disse: o culto? Não, tem que ser algo especial. Eu digo: sim, mas o culto? Não, a gente tem que chegar mais cedo, tem que preparar as mesas. Olha a cadeira que ele vai ficar. Aí pôs a cadeira. Estou mentindo não, irmão. E eu vi aquilo, eu falei: legal, é uma homenagem, né? Uma consideração. Só que o senhor foi embora e veio outro domingo. Eu cheguei 7h40 na igreja, 7h30 para ser exato, para preparar a igreja. Cadê os obreiros? 8h10, começaram a chegar 8h15 para a escola dominical, que começa às 8h. Eu disse: e aí? Só porque o pastor Will não está, mas o dono da igreja estava aqui desde o domingo passado. Glória a Deus. Está aqui. Não faça para o homem, filho. Me desculpa, mas me ama em nome de Jesus, viu? Não é uma mensagem dura, eu não vim bater igreja, mas está na hora da gente se despertarmos como servos que servem. Jesus dá exemplo de serviço. Jesus disse: olha, quem é o maior, o que está sendo servido ou o que serve? Aos discípulos disse: o que está sendo servido, Jesus, mas eu estou como aquele que serve entre vocês. Você já parou para pensar que quando você chegar no céu, Jesus, Ele vai te servir na boda do Cordeiro? Quem foi que nos ensinou a ser maior? Quem foi que nos ensinou a estar os holofotes virados para nós? Me ame em nome de Jesus. Me ame, é o que eu digo para a igreja. Tem que ser feito para Jesus, por Jesus, porque dele, para ele são todas as coisas. Claro, a gente tem que servir os nossos pastores bem. Tinha um churrasco lá, umas carnes de porco, uns negócios doidos que os irmãos fez, que eu pensei que ia até fazer mal, mas eles comeram, irmão. O senhor faltou, viu?
Os irmãos comeu, isso é muito bom, mas o bom é quando nós vivemos uma vida de serviço a Deus, porque a minha preocupação é que Deus, Ele está lá no culto, Ele receberá o meu louvor, Ele receberá a minha adoração, Ele receberá o meu culto a Ele. Oh glória! E se Ele olhasse para nós, o que é que nós temos feito? Como é que nós temos servido? Como é que nós temos tratado a obra do Senhor? Como é que nós temos nos dedicado dia após dia, quando ninguém está nos vendo? Paulo nos adverte dizendo: tudo que fores fazer, faça como se fosse para o Senhor. Oh glória! Jesus ensina dizendo que se você dá com a sua mão direita e a esquerda souber, você nem tem mais galardão. Mas por favor, esconda a mão esquerda da direita e comece a fazer nessa noite. Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus. Velório do pastor, saudoso pastor Severino Pedro. Uma moça abraçou a irmã Cida e deu aquele abraço tão apertado e disse: muito obrigado. Ela disse: por quê? Ela disse: hoje eu sou uma médica. Pastor Severino pagou todo o meu curso de medicina e ninguém sabia. É tão gostoso quando a gente faz sem ninguém saber. Mas o céu assiste. O céu está assistindo. Mardoqueu livrou o rei. Ficou no esquecimento. Mais uma hora Deus tira o sono do rei, mano. Oh glória. Ai, ok. Amai o céu. O Senhor uma hora vai ler os livros e vai dizer: o que fizeram ao Will? O Will fez e ninguém retribuiu, então chama o Will a minha presença. Eita glória. Aleluia. Aí eu vejo o Mardoqueu chegando e dizendo: fala, rei. Tem anel, tem carro e tem a mão, teu inimigo na frente gritando: esse é o homem cujo rei se agrada, porque ele fez quando ninguém estava vendo. Deus quer te honrar aqui nessa noite. Eu sinto uma graça de Deus dizendo que tem honra para crente aqui neste lugar. Eu sinto uma presença de Deus, não é porque eu estou com o microfone na mão, não, é porque o Senhor marcou esse dia para dizer: eu conheço as tuas obras no secreto e tenho pedido mais, faça mais, porque o céu devolve, o céu retribui. Isso daqui não é barganha, é o Senhor dizendo: quanto você faz para mim, mas eu te protejo, mas eu te guardo, mas eu te livro, mas eu te encho nessa noite para a glória do nome dele. O Senhor está dizendo: é tempo de nós servirmos como servos verdadeiros que não querem fama, porque toda vez que Jesus fazia um milagre, Jesus não era ovacionado, ele subia para um monte e dizia: Pai, a ti eu rendo toda esta glória, todos esses milagres, porque ele veio cumprir a obra do Pai. Eita glória, eita presença de Deus neste lugar, dizendo para nós: eu tenho honra para a tua vida, mas está na hora da gente pegar na mão do pastor. Eita glória. Está na hora de pegar na mão do pastor e dizer assim: me perdoe pelas críticas, me perdoe pelas críticas, agora eu vou te ajudar. O que o Senhor precisa? Porque para falar tem um monte. Glória ao nome de Jesus. Mas o céu está assistindo nessa noite dizendo: eu preciso da tua ajuda, eu preciso de você nessa noite. Oh glória ao nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a tua igreja diante de ti. Senhor, nos ajude a servirmos ao Senhor como servos prudentes, a qual o Senhor deixou toda a sua glória, os seus bens e se foi e voltará em breve. Nos ajude, Senhor, para quando o Senhor voltar, nós possamos estar te servindo prudente, fazendo aquilo que lhe agrada. Desperte em nossos corações, meu Deus, um espírito voluntário, um espírito disposto, meu Senhor, a contribuir para o crescimento da tua obra, a contribuir, Senhor, para o crescimento da tua igreja. Senhor, desperta os nossos corações, nos